Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Nessa e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No mês de outubro estarei de férias novamente do trabalho. Eu tinha férias vencidas, então eles resolveram dar logo. Não sei qual é a logística deles, mas enfim, confesso que amei. E como eu vou ter um tempinho livre a mais, por que não participar de uma maratona, não é mesmo? No sábado, dia 20, eu tava trabalhando, né? Mas estava sem atendimento, meio que tava com a ociosidade ali muito grande. E estava eu zapeando pelo YouTube quando eu recebi a notificação da Mari, né? Que ela tinha postado um vídeo do canal Sonho Distante, justamente anunciando a maratona literária Darkwing. Ela é uma das organizadoras da maratona, são 5, se eu não me engano. Eu vou deixar na descrição o vídeo que elas postaram, cada uma postou um vídeo referente à maratona, porque cada uma escolheu 3 desafios para a maratona. Então você precisa assistir todos os vídeos para você ter acesso a esses desafios, tá? Então vai estar aqui na descrição caso você queira participar. E aí, esses desafios são 2 de livros, né? Um desafio que você precisa escolher um determinado livro para ler e cumprir esse desafio. E o terceiro desafio é mais de interação mesmo, tá? Conforme eu for falando, vocês vão entender. Então, é interessante que você assista todos os vídeos, tá? De todas as meninas, porque elas vão falar sobre regras, né? Sobre sorteios que vai acontecer, tanto do YouTube quanto do Instagram. Então, para entender a maratona num total, você precisa assistir os vídeos das 5. E eu acho que eu deixei 1 ou 2 desafios aí de fora que eu não vou cumprir, porque eu não achei um livro que se encaixasse, ou porque realmente, se eu fosse colocar mais livros, a minha tibiária ia ficar gigantesca, porque para cumprir todos os desafios com um livro para cada desafio seria 10 livros. Não tem como. Nem de férias teria como, porque eu ainda estou fazendo faculdade, eu comecei a fazer curso. Então, né? Vamos ser realistas. Lógico que elas falaram que você pode unificar 2 desafios para um livro só e tal, enfim. Mas eu particularmente gosto de colocar um livro por desafio. Não sei porquê, mas teve um desafio, teve um livro que eu unifiquei 2 desafios. Eu vou mostrar, vou dizer para vocês. E aí eu já aproveitei alguns livros que eu já tinha a intenção de ler em outubro, por ser mês de Halloween. E eu só fiz encaixar esses livros nos desafios, tá? Então eu vou falar os desafios para vocês e os livros que eu escolhi. E aí o primeiro desafio é ler um conto, novela ou história curta. E para esse desafio eu escolhi Carmila. Já faz um tempo considerável que eu tenho esse livro na minha estante e eu nunca peguei ele para ler. Sempre esperando o mês de outubro, sempre esperando o mês de Halloween para ler esse livro. E por algum motivo eu não pegava, ou porque eu estava lendo outros livros, ou enfim, não sei. Mas chegou a vez dele e desse mês não passa. O próximo desafio é ler algo com clima gótico. Mansões, florestas escuras, atmosfera sombria. E para esse desafio eu escolhi MTV. Já era um livro que eu pretendia ler em outubro, principalmente porque eu li o terceiro livro dos Arquivos Sobrenaturais, e aí eu lembrei da existência desse livro na minha estante, e eu disse, não, vou guardar ele para ler em outubro, e vou trazer vlog para vocês, resenha, tudo que tem direito, sobre as minhas considerações sobre esse livro, mas eu tô bem animada, eu conheço um pouco da história, né, já assisti vídeos, enfim, mas a experiência lendo é outra, né, e eu espero que ele me deixe com muito medo, coisa que Vidas Eternas não deixou tanto, só deixou um certo incômodo, mas enfim. O próximo desafio é ler um livro que você já tinha receio ou medo de começar. E outro livro que eu também pretendia ler em outubro, já independente de maratona ou não, era Hell House, que eu não li esse livro por medo mesmo, sinceramente. Não posso dizer que é outro motivo. Tanto ele quanto o MTV tá na minha estante há anos.
há anos. E eu fico postergando, fico procrastinando para pegar essa leitura e nunca tive oportunidade de ler. Mas agora vai. O próximo desafio é ler um livro de horror clássico. Para esse desafio, eu escolhi Frankenstein. Eu sempre quis ler esse livro, né? É um clássico. Mas, recentemente, eu vi um vlog da Cata do Crialité, acho que é esse o nome do canal dela. Ela falou super bem desse livro no vlog. Eu fiquei ainda mais curiosa para ler, né? Já tinha essa certa curiosidade. E eu pensei, por que não? Né? Eu já li alguns outros clássicos do horror, como Drácula, por exemplo, e um que me veio assim na cabeça assim que eu li o desafio foi Frankenstein, principalmente porque recentemente eu tinha visto esse vlog da Cata, né? Então, simbora com esse livrinho também. O próximo desafio é ler um livro com um personagem sobrenatural, fantasma, bruxa, vampiro, fada, etc. E esse desafio se encaixou perfeitamente na minha última comprinha. Eu comprei 2 livros recentemente, tá para chegar. E um deles foi Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite, eu acho que é isso, da Schwab. E esse livro caiu como uma luva nesse desafio, porque temos uma vibe totalmente diferente de tudo que a Schwab já escreveu, porque ela nunca escreveu sobre vampiros, né? E, para além de ser um livro da Schwab, que é uma das minhas autoras favoritas, temos vampiras sáficas. Eu não podia deixar de ler esse livro agora, neste momento que foi lançado recentemente. Eu precisava desse livro, então comprei, tô esperando chegar e vou ler ele para cumprir esse desafio. E aí os 2 próximos desafios eu escolhi um único livro para eles, tá? E os desafios são ler um livro com atmosfera aconchegante e ler um livro com vibe de Halloween sessão da tarde. Eu escolhi Morando com um Vampiro, porque sinceramente não tem mais vibe sessão da tarde do que isso, para mim, né? De todos os livros que eu tenho aqui na estante e que eu não li, eu não achei nenhum com essa vibe. E aí eu fui curiar lá no meu Kindle e eu achei esse livro e eu pensei, nossa, faz muito sentido. É muita vibe Halloween, sessão da tarde. E também é o mais próximo do aconchegante que eu pude chegar, sinceramente. E por último, mas não menos importante, o último desafio é ler uma história que misture leveza e sombra. Fantasia sombria, dark academia, romance gótico. E para esse desafio, eu escolhi o segundo livro que eu comprei, que é Catábases. É um Dark Academia de nossa queridíssima Kwang. Tem tanta gente falando bem desse livro que eu fiquei muito curiosa. E no impulso eu botei esse livro no carrinho e disse, quer saber? Vou ler. Eu queria ler antes desse Babel, né? Porque é um livro que já saiu faz um tempinho, mas muita gente falou super bem, eu fiquei curiosa, tá lá na minha lista de desejados, onde eu vou ler. Mas antes desse livro, eu quero finalizar a trilogia da Guerra da Papoula. E aí, não sei o que deu na minha cabeça, eu resolvi pegar o lançamento da queridíssima. Enfim, sei que deu certo nesse desafio e é ele que vai cumprir. E aí, os desafios que não são de livros, que são mais de interação, eu vou tentar cumprir conforme o mês for passando aí. E como eu vou estar gravando um vlog específico da maratona, eu vou mostrando para vocês se eu vou cumprir esses desafios ou não. Mas eles são ler enquanto ouve uma playlist sombria ou temática, não será nenhum problema, porque eu amo ler enquanto eu tô escutando alguma música, tá? Ler à luz de velas ou lanterna, vale foto ou registro. Esse aqui eu não sei exatamente se eu vou cumprir. Eu tenho uma vela que tem um cheirinho de café maravilhoso lá no escritório, tá? Então talvez em algum momento que eu esteja acompanhando alguma live de sprint de leitura e eu estiver lá, eu acendo essa velinha aí, eu acabo cumprindo esse desafio, não sei. Ler um livro à noite, depois da meia-noite. Isso aqui talvez seja um pequeno problema, tá? Porque eu vou estar de férias do trabalho, mas não da faculdade. Então, eu preciso estar dormindo 10h30, no máximo, porque eu sou uma jovem senhora que acorda às 5 horas,
5h30 da manhã, para dar tempo de fazer tudo que eu preciso fazer pela manhã e não sair corrida para a faculdade, tá? Então, talvez eu tente cumprir esse desafio no final de semana, do sábado pro domingo, por exemplo, porque eu consigo dormir um pouquinho mais. Não sei, vou dar meus pulos. E por último, ler um livro ao ar livre, jardim, praça, varanda, parque, para trazer o clima de primavera. E aqui eu pensei em aproveitar os passeios que eu dou com Apolo. Recentemente eu comprei uma guia longa de 20 metros para ele, tá? E aí tem não é exatamente um parque, mas é um lugar que é grande, onde ele pode correr sem perigo de outros cachorros ou dele ir pular em cima de alguém. Então, o que é que eu pretendo fazer é usar, né, aproveitar esses passeios que eu for dar com ele, quando eu ver que ele cansou um pouquinho e que não tem possibilidade de, mesmo com os 20 metros de guia, ele me puxar, aí eu posso ler, né? Eu posso levar algum desses livros e a leitura atual e cumprir esse desafio. Não sei, é uma possibilidade. Se por acaso talvez eu ir numa praça, levar ele que é cercada, né, e fica mais fácil de ler também, é uma possibilidade. Ou ir num café, não sei, mas, cara, ir ler num café, que é um ambiente tão aconchegante, um livro de terror. Enfim, outro livro que eu separei para ler esse mês, e eu percebi que eu não coloquei ele em desafio nenhum, e nem sei se encaixa, é Os Condenados. Eu não sei se eu vou conseguir encaixar ele em algum desafio, mas se eu conseguir, eu falo, né? Comento com vocês no vlog da maratona, né? Lendo esses livrinhos. Mas, querendo ou não, é um livro, sim, que eu vou ler durante outubro, tá? Então, é isso. Esses foram os livros que eu escolhi. Eu esqueci também de falar que tem um último desafio. Fazer uma sessão de leitura temática em festa de pijama. Pode ser sozinho ou com os amigos online. Provavelmente eu vou fazer isso sozinha ou assistindo alguma live, né? Porque se eu bem me lembro, em algum dos vídeos, alguma das meninas falou que vai fazer live durante a maratona. Então, vou aproveitar essas lives e faço essa festa do pijama comigo mesmo em casa, eu e a Apolo, tá? Enfim, esses foram os livros escolhidos, além dos que eu vou ler no Kindle, tá? Então, aguardem o vlog de leitura, atualizando todas essas leituras para vocês. Comenta aqui embaixo se vocês vão participar dessa maratona, os livros que vocês escolheram, se vocês já leram algum desses livros e o que eu posso esperar deles, tá? Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.